Estou sem atenção também. Deus Altíssimo, em nome do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu invoco a presença do Espírito Santo, para que o véu da ilusão seja retirado dos meus olhos, que desperte o Espírito Santo em mim, que desperte o Espírito Santo em mim, que desperte o Espírito Santo em mim, Deus Altíssimo, em nome do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu invoco a presença do Espírito Santo, Para que o véu da ilusão seja retirado dos seus olhos. para que o véu da ilusão seja retirado dos meus olhos, Que desperte o Espírito Santo em mim. que desperte o Espírito Santo em mim, Que desperte o Espírito Santo em mim. que desperte o Espírito Santo em mim, Que desperte o Espírito Santo em mim. que desperte o Espírito Santo em mim. Deus Altíssimo, Deus Altíssimo, em nome do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu invoco a presença do Espírito Santo, eu invoco a presença do Espírito Santo, para que o véu da ilusão seja retirado dos seus olhos. para que o véu da ilusão seja retirado dos meus olhos, Que desperte o Espírito Santo em mim. que desperte o Espírito Santo em mim, Que desperte o Espírito Santo em mim. que desperte o Espírito Santo em mim, Que desperte o Espírito Santo em mim. que desperte o Espírito Santo em mim. Mateus 16, versículo 24 e 26. Mateus 16. Sim. 24 e 26. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim e a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus quer colocar nessa passagem aqui que para poder ter acesso à presença de Deus só através do seu Filho único, Jesus. Como que eu posso querer seguir Ele se eu não consigo me negar o que realmente eu sou um espírito? Então, quando eu me reconheço como espírito,
eu na realidade estou ganhando a minha própria vida. Quando eu permaneço na carne, eu não consigo ver a verdade à minha frente. Só através da entrega perfeita ao Espírito e a presença do Divino Mestre Jesus é que possamos ver claramente o que é nos colocado à nossa frente. Se eu quero seguir ao Cristo, eu preciso entender o que acontece em minha vida ao meu redor. Como poderei seguir na minha vida como Espírito, como ser divino, sem negar a carne? Como eu posso me entregar, levar a minha cruz, se eu não consigo reconhecer quem eu realmente sou? Mateus quer colocar que quando eu me reconheço como Espírito, eu reconheço a centelha divina que habita em mim através do Espírito Santo. A presença do Cristo, que através da presença do Espírito Santo, eu consigo entrar em conexão com esse Deus, com esse ser divino. Então, quando eu me entrego às coisas desse mundo, eu vou estar sempre preso a uma verdade que não é a minha verdade, a uma natureza que não é a minha natureza, que é a minha natureza divina, como espírito que eu sou. Então, quando eu acho que eu salvei a minha vida, eu estou perdendo ela. Quando eu acho que eu realmente sou isso aqui, que eu sou matéria, que eu preciso de tudo isso, eu só estou perdendo. Quando eu me reconheço como espírito, aí sim, aí eu vou achar realmente a minha vida. Aí eu vou ter certeza que eu não faço parte desse plano. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro? O que adianta a gente ter tudo no material e não ter o espiritual? De não ter, a certeza de quem realmente somos. Não adianta eu ter tudo. Tudo isso é ilusão. Isso vai ficar aqui. Agora, o que eu ganho no espírito, no espiritual, eu não perco nunca. Isso não é tirado de mim. Eu cada vez mais vou estar perto dessa frequência divina, desse ser divino, da fonte que nos nutre, que é a fonte que a gente tem que estar ligada realmente, que é desse Deus verdadeiro. Então, ele coloca aqui, que em verdade vos digo que alguns há dos que aqui encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte. Mas ele não está falando da morte, vai morrer, dessa morte que a gente conhece. Mas de viver na morte, todo mundo como um zumbi, mortos na carne. Porque quando eu me reconheço como espírito, aí sim eu estou vivo. Então ele está falando dessa morte. Então vão continuar mortos. Aqueles que estavam presentes no momento que ele estava colocando, eles vão continuar mortos. Agora, quem reconhece esse Deus, reconhece que realmente é espírito. Aí vai ter como acessar essa fonte poderosa. Nem colocar alguma coisa? Próximo. Lucas 14. De 25 a 33. 14, 25. Não sei. 14. Show? 14 a 25, 25 e 33. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, a partir do momento que eu não consigo me desapegar
né, dessa ligação material, dessa ligação que não é verdadeira, eu não sou digno de ter acesso a essa luz. Eu não sou digno de estar perto dessa fonte. Eu não vou conseguir acessar. Porque para eu acessar, eu tenho que negar tudo isso. Eu tenho que colocar isso em segundo plano. Eu vou ter essas pessoas vinculadas a mim, eu vou ter. Mas sabendo que isso faz parte de um teatro que eu vim representar aqui. Entendeu? Então, por isso que ele fala, se eu tenho que servir, né, a esse Deus único, a esse Deus verdadeiro, então eu tenho que negar tudo isso, e principalmente a mim mesmo. Eu tenho que aborrecer a minha vida, ou seja, eu tenho que negar tudo que eu acredito, tudo que eu acho que para mim é o importante, entendeu? Então, a partir do momento que eu nego tudo isso, não negar, eu não tenho pai, não tenho mãe, mas não tenho filho, não tenho mais nada, não é isso. É em questão de colocar esse Deus verdadeiro em primeiro lugar em tudo. Em tudo. Ele tem que ser colocado em primeiro lugar em tudo. Né? Eu vou continuar tendo mãe, vou continuar tendo filho, família, só que se eu quero ser digno de ser nutrido por essa fonte, eu tenho que ter consciência que eles fazem parte de um teatro. Que eu vim representar aqui, que isso não é verdadeiro. Né? E sempre colocar em primeiro lugar esse Deus único. E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Ou seja, se eu quero seguir a Cristo, né, se eu quero seguir a esse Deus, realmente não, eu quero me encontrar, eu quero saber por que eu vim aqui, por que eu sofro, por que essas coisas acontecem na minha vida. Encontrei um lugar, não, aqui é o meu lugar, aqui eu me encontrei. Só que eu tenho que ir me entregar, eu tenho que me entregar. Entendeu? Se eu vou por emoção, não me entregando, não vendo com o meu espírito, é a mesma coisa que ele está colocando aqui. Vai ser motivo depois de desonra para Deus. Vai ser motivo de chacota. E não é isso que ele quer. Ele quer uma entrega verdadeira. Ele quer realmente que a gente faça esse alicerce e tenha certeza. Não, esse é o Deus que eu tenho que seguir. Esse é verdadeiro. Esse é o poderoso. Ele que vai me nutrir de tudo. Ele é o tudo para mim. As coisas ao meu redor fazem parte, mas quem me sustenta é Ele. Então, eu tenho que ser motivo, perante esse Deus, eu tenho que ser motivo de honra, não de desonra. Desonrar o nome dEle, construir uma mentira, né, na minha volta e não conseguir sustentar, porque vai acabar no que Ele colocou aqui. Eu vou construir uma casa, mas os alicerces não é suficiente e depois vai ser motivo de chacota. Dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele, com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, eu tenho que me colocar no lugar de espírito. Eu tenho que me reconhecer como espírito. Isso tem que ser destruído em mim, acreditar que eu sou matéria, que eu preciso de tudo isso aqui. Eu preciso, sim, eu preciso viver bem, mas não colocando isso como foco principal em minha vida. Que tudo isso é importante demais. Não. Porque o material não é importante. Trocou, né, os valores. O que é importante é o espírito. A gente já colocou outra passagem do Evangelho que ele coloca, né, o mais importante é o corpo. Não já tem um corpo? O corpo é para sustentar esse espírito que habita em nós. Para a gente poder fazer o nosso trabalho, que a gente veio fazer aqui. O nosso propósito, como eu já coloquei em outras reuniões. Então, se eu tenho um corpo, é o suficiente para mim. O que vai me sustentar, esse Deus sabe do que eu preciso. Eu não preciso ficar focado em querer só trabalhar, para pagar conta, para fazer isso, para fazer aquilo. Eu tenho que ter a certeza que esse Deus vai me nutrir. De alguma
Ele vai me nutrir. Eu tenho que confiar. É aquela fé verdadeira, aquela fé inabalável, entendeu? Que é o mais importante, ter a fé no invisível. Eu tenho que crer no invisível. Não tenho que duvidar. Porque se eu duvidar, eu não vou conseguir acessar o que eu quero. Eu não vou conseguir acessar. Então, quando eu me coloco no serviço de Jesus, em querer entender quem eu sou, ter acesso a essa luz, não ser abalado por nada material, por nenhuma situação adversa, eu tenho que primeiro entender dentro de mim que eu sou espírito. Eu tenho que entender isso. Porque se eu não entender isso, eu não tenho como acessar. Se eu não me entregar verdadeiramente, eu não vou ter como acessar. Eu tenho que me entregar verdadeiramente. Eu tenho que focar o que eu quero. Quando a gente quer comprar uma coisa, a gente não foca, não, eu vou comprar. De um jeito ou de outro eu vou comprar. Tá, vamos focar no espiritual. Porque esse material eu posso até ter, mas um dia ele vai acabar. Agora o espiritual não. O espiritual nunca acaba. O que a gente conquista, a gente nunca acaba através do espírito. Agora o material sim. O material, ele não sustenta. Quem sustenta é o espírito tudo. Então eu tenho que me reconhecer como espírito. Eu tenho que aceitar quem eu sou. Para tentar acessar essa fonte. Agora, João 4, 19 a 30. João 4, 19. Já? Lucas João. Você faz. João 4. 4, 19 a 30. 4. Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então é o que eu havia colocado, né? Eu tenho que saber que eu sou espírito. Para eu acessar esse Deus, tem que ser em espírito, porque ele é espírito. Ele é espírito. E eu faço parte dessa fonte. Então, se eu quero ter esse acesso, adorar esse Deus verdadeiramente, eu tenho que me reconhecer como espírito. Ele coloca claramente, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses o que Deus realmente procura, como os verdadeiros adoradores. É onde ele coloca que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque não é verdadeiramente que as pessoas se entregam. Então muitos vão ser chamados a receber a mensagem, só que tem a outra passagem lá no Evangelho que ele coloca, que é das sementinhas, cada um recebe de uma maneira, né?
Mas e qual foi o momento que essa planta germinou realmente, né? Teve situações que ela não germinou, porque não era verdadeiro. Então, as situações que foi acontecendo fez com que não tivesse o alicerce lá, igual da casa, né, que a gente acabou de colocar. Não teve como continuar. Então, é isso que Deus quer. Que sejamos verdadeiros adoradores em espírito, não através de religião, entendeu? Mas em espírito. O espírito, a gente sabe a verdade, a gente não. Porque a gente está no meio de tudo que é errado, sujeito a tudo, né? A gente não está verdadeiramente puro para ver o que é certo e o que é errado. Só que o meu espírito está. Porque ele faz parte desse Deus que é espírito. Então ele sabe o que é verdadeiro, eu não. Eu no meu pecado eu não consigo ver, eu na minha carne eu não consigo ver. Então como você é um verdadeiro adorador? Adorar esse Deus em espírito. Não através de religião. Esse negócio de colocar religião como salvação, colocar Jesus como a religião, porque quando se fala em Jesus, todo mundo já pensa, Jesus é crente, né? Já pensa logo em crente. Ninguém consegue pensar em Jesus se não for com essa colocação que o homem colocou. Como fosse sempre para evangelizar, entendeu? Só que a função do Cristo não é essa. É a libertação. É a libertação. É a gente saber quem realmente a gente é. Entendeu? Através do quê? Através do que ele deixou pra gente. Através do Evangelho. João coloca lá no capítulo 8. Vocês vão conhecer a verdade te libertará. Mas essa verdade vai ser como? Com a minha busca. Não, eu quero entender. E eu vou a fundo nisso. E o universo vai conspirar para isso. É o que eu falo, o universo coloca tudo pra gente. Se a gente quer realmente buscar essa fonte, essa luz, vai vir pessoas, vai vir livro, vai vir filme, vai vir o que for para contribuir que você conheça essa verdade. Só através da verdade você consegue a libertação dessa mentira que a gente vive. Porque a gente vive uma mentira. Isso não é real. Isso não é real. Isso a gente não vai levar para lugar nenhum. Tudo que a gente conquista aqui, que a gente perde um tempo tremendo, a gente não vai levar para lugar nenhum. Agora, o espiritual não. O espiritual, esse ninguém tira da gente. Esse continua. Então é esse que eu tenho que buscar. Eu tenho que ser esse verdadeiro adorador. Adorar esse Deus em espírito. Como espírito. Eu sou um espírito, eu não sou essa carne. Eu sou um prisioneiro na carne. Como Paulo de Tarso coloca nas cartas dele, né? Um prisioneiro na carne. Mas eu não sou carne, eu sou um espírito. Como eu tinha colocado na outra reunião, nosso espírito geme. Lá, ó, acorda. Você está sofrendo de bobeira. Só que a gente não consegue escutar, né? Que a gente está tão envolvido com esse mundo material que a gente não consegue enxergar o nosso espírito lá gemendo, gritando. Você precisa acordar, o tempo está passando aí. Você não está fazendo nada, nem para você nem para o universo, não está contribuindo. Porque todos nós, de alguma maneira, por menor que seja, a gente contribui para o melhor desse planeta. Porque a gente tem um pedacinho desse Deus dentro da gente. Então essa luzinha que está aqui querendo se expandir, ela tem que se expandir, ela não tem que ficar apagada, ela tem que se manifestar, entendeu? Para que todos conheçam a verdade, para que todos conheçam a luz e busquem ela. Não como na passagem de João, que ele fala que Jesus é a luz do mundo, né? E ele veio para os seus, só que os seus não reconheceram. Ninguém quis reconhecer, né? É muito difícil quando se fala em se entregar à luz, em viver, né, em Cristo, é difícil. Porque a gente tem que negar, como eu coloquei, a gente tem que negar quem realmente a gente é na carne. E negar a gente na carne é muito difícil. É muito difícil. Ter a certeza que somos espírito e que não somos carne. E que a gente veio com um propósito bem maior do que ficar preocupado com o material. Ficar preocupado em pagar conta, em filho, em trabalho. Não, a gente não veio para isso. Isso faz parte, mas o nosso foco não é esse. Nosso foco é ser a luz. Nosso foco é expandir essa presença divina que habita na gente. E não manifestar só o material. Porque o material não vem de Deus. Por isso que as pessoas ficam doentes, por isso que as pessoas sofrem. Pela ilusão que vive, né? E tem muita gente doente, né? Muita gente doente.
doentes porque elas automaticamente se autoflagelam, porque elas ficam negando o espírito. Então, quando eu me nego, eu vou ter consequência. Quanto mais eu me nego, mais consequências eu vou ter. Enquanto eu não me reconheço como espírito, eu vou sofrer. Não tem outro caminho, não tem outra saída, é sofrimento mesmo. Porque eu vou viver o material. Então o material vai me dar isso. Porque esse pai que nutre o material, ele vai dar isso. Ele não vai te dar paz. Ele não vai te dar equilíbrio. Ele não vai te sustentar nos momentos difíceis da tua vida. Pelo contrário, quando você estiver na merda, pior você vai se sentir. Pior. Vai cada vez ficar pior. Entendeu? Agora, quando eu sei quem eu sou, não. É diferente. Eu tenho onde me sustentar. Onde eu me agarrar. Não, pode vir o que vier. Só que eu tenho que me reconhecer como espírito. E é como ele coloca aqui. Deus quer os verdadeiros adoradores, que adorem ele em espírito. Não através de religião, não através de ninguém, mas através do próprio espírito que habita na gente, que é através do Espírito Santo. Todos nós temos essa centelha divina. Então, através desse espírito, eu vou adorar esse Deus único. Como espírito. Então, de espírito para espírito. Não tem intermédio de religião. Não tem intermédio de outra pessoa. O intermédio é só um único. Espírito, espírito. Os verdadeiros adoradores. Vai chegar o tempo que os verdadeiros adoradores vão adorar Deus em espírito. Porque é aqueles que vão despertar no Espírito Santo, que vão se reconhecer como espírito e vai adorar esse Pai. E por ele vai fazer tudo. Por ele vai se negar, como a gente colocou nas primeiras passagens, vai negar tudo. Porque o amor é tão imenso, a presença desse Deus é tão imensa quando ele inunda teu ser, que você não vai querer outra coisa. Você vai ver o quanto é insignificante lutar por uma coisa que não é verdadeira. Aí é diferente. Quando ele começa a agir na nossa vida, é diferente. A gente vai querer sempre estar na presença dele, sempre servir ele. Isso é muito diferente quando a gente adora em espírito. Quando a gente reconhece realmente quem é esse Deus único. Aí é diferente. Não tem sofrimento. Esse sofrimento não existe. Essas doenças, as pessoas que procuram, é consequência delas mesmas. É a negação que faz isso com elas, de ficar doente. Agora pergunta-se quem está vivendo em Cristo, não esse Cristo que colocam de evangelizar, né, esse marketing todo. Não, o verdadeiro Cristo, que veio com outra função. Entendeu? Elas não vivem desse jeito. Quem despertou o Espírito Santo não vive desse jeito, nessa agonia, nesse desespero, não vive. Porque sabe que existe um Deus único que nutre tudo isso. E que isso que acontece não faz parte dele. Então vai chegar um momento que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito, sem intermédio de religião, porque todos vão cair. Mas para isso eu preciso buscar a minha verdade. Para isso eu preciso buscar essa verdade. Essa verdade que João coloca, procura a verdade te libertará. Ela te liberta. Ela te liberta. Enquanto você ficar parado esperando que venha, não vai acontecer. Você busca. Busca, fica teimando lá com o universo. Eu quero ver realmente que verdade é essa. Entendeu? Eu tenho que buscar. A partir do momento que eu busco, a verdade vai vir para mim. Vai vir. E o despertar vai ficar cada vez maior. Porque a presença divina que habita na gente, ela começa a crescer, a expandir. Então ela vai conseguir mais poder de se manifestar. Agora, quando a coisa acontece da boca para fora, sem o verdadeiro sentimento, sem a verdadeira entrega, é a mesma coisa que não mover nada. A coisa vai continuar do mesmo jeito, estática. Então eu tenho que saber realmente o que eu quero. Eu tenho que saber realmente qual é o meu foco. É espiritual ou material? O que é importante para mim? É o material ou o espiritual? Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso. Tem, realmente tem. Só que o espiritual em primeiro lugar. Se eu equilibro o meu espiritual, eu vou ter tudo no material e não vou precisar sofrer para ter isso. Eu não vou precisar ficar doente, eu não vou precisar pegar nenhum tipo de doença para conseguir isso. Entendeu? Então eu tenho que entender que esse Deus é espírito. Ele é espírito. E é como espírito que ele quer que eu adore ele. Então vai ser como espírito, eu vou me reconhecer como espírito. Eu vou negar tudo isso que eu sou. Como foi colocado nas duas passagens. Eu nego tudo isso que eu sou, como matéria.
e me entregam em espírito, para poder ter acesso a essa fonte. É isso que eu preciso buscar. É essa a minha verdade, é essa a minha busca, é esse o meu foco principal, de estar aqui nesse momento, nesse planeta. É manifestar esse propósito, como luz que eu sou, como espírito que eu sou. Entendeu? Eu tenho que ter essa noção. Vocês querem acrescentar?